Pessoal, então agora nós vamos ver mais um modelo, mais um algoritmo de classificação. Esse aqui, ele é um dos mais intuitivos e mais fáceis que tem da gente visualizar, tá? Então, vamos seguir, esse bloquinho aqui vai ser mais tranquilinho. Então, olha só, é o nosso famoso KNN, K Nearest Neighborhoods. Então, qual que é a ideia? Ele é o nosso K vizinhos mais próximos. Esse aqui é o famoso me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ou seja, qual é o contexto que você está? Com base nisso, eu consigo prever quem você é. Essa é a ideia. Então, olha só. KNN é um algoritmo não paramétrico, amplamente utilizado em aprendizagem de máquina, tanto para problemas de classificação quanto para regressão. Então, olha só. Eu coloquei ele aqui no bloquinho de classificação, mas saiba que ele também pode ser usado para regressão, tá? Mas como? Via de regra, ele é usado para classificação, está no bloquinho de classificação. A ideia central do KNN é que exemplos próximos são similares a exemplos cuja informação se deseja inferir. O algoritmo considera que registros de um conjunto de dados correspondem a pontos em um espaço multidimensional onde cada atributo representa uma dimensão. Vamos fazer isso aqui, para eu já poder explicar melhor aquela parte teórica. Qual que é a ideia? Veja esse exemplo aqui. Aqui nós temos a altura da pessoa, o peso da pessoa, e aí, o nosso modelo vai dizer se ela tem o peso adequado ou se ela está acima do peso. Essa é a ideia. Tem aquela formulazinha lá do IMC? Não tem? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,55 que pesa aqui, 48 quilos, ela está verdinha. Então, está no peso adequado. Uma pessoa que tem 1,60 e pesa 62 quilos, está no peso adequado. Já uma pessoa de 1,60 que pesa 67 quilos, ela tá vermelhinha, tá acima do peso. Então, a ideia aqui é essa. E aí, qual que é a moral da história aqui? Suponha que, deixa eu apagar aqui, Suponha que chega uma pessoa nova. Nós vamos tentar prever, então, se essa pessoa está acima do peso ou está com o peso adequado. E aí, ela está bem aqui, Intuitivamente, vocês me diriam que essa pessoa, ela está no peso adequado ou ela está acima do peso? O que vocês me dizem? Então, olha só, pessoal. Intuitivamente, a gente pode perceber que, olha quem está do lado dessa pessoa. Só vermelhinhos. Acima do peso. Então, eu iria pressupor, não sei nem se essa palavra existe, eu iria pressupor que essa pessoa está acima do peso. Certo? Por quê? Porque é o meio em que ela está. São os vizinhos dela, os vizinhos mais próximos. Quem são os vizinhos dela? Olha só, os vizinhos dela são tudo vermelhinho. Então, eu diria que ela vai ser acima do peso. Agora, imagine que é um aqui, O que vocês me dizem? Quem está ao lado aqui, tudo verdinho, Então eu diria que essa pessoa aqui, ela está com o peso adequado. Então essa é a ideia, é por similaridade. Então o KNN tem esse objetivo aqui, tá? Então vamos voltar na teoria que eu acho que vai ficar mais fácil agora. A ideia central do KNN é que exemplos próximos são similares ao exemplo cuja informação se deseja inferir. Então qual é a informação que eu quero inferir? Se ele está no peso adequado ou acima do peso. Olhando ao redor, eu vejo que tem várias pessoas com peso adequado. Então, vou inferir que esse novo registro que chegou, ele está com peso adequado. Tudo bem? Essa aqui é a ideia do KNN. Mas vamos voltar aqui porque a gente ainda tem muita coisa para ver. Então, vamos lá. No KNN, inicialmente, o conjunto de dados é armazenado. Quando o novo registro deve ser classificado, ele é comparado a todos os registros do conjunto de treinamento para identificar os K vizinhos mais próximos de acordo com alguma métrica de distância. Então, o que ele está falando aqui? O conjunto de dados é armazenado. Então, quais são os meus dados? São esses aqui que eu estou mostrando para vocês. São os dados dos meus modelos. Vocês lembram lá que a gente fazia? Como que a gente estava fazendo até agora? Eu mostrava para vocês lá uma tabelinha com os dados, que seriam os dados nossos ali de o histórico, para a gente fazer alguma previsão, para a gente treinar o nosso modelo. Esses dados, eles passavam por um treinamento. Desse treinamento, a gente chegava no modelo, numa função matemática, não era alguma coisa assim, por exemplo, y igual a mais bx, não era alguma coisa assim? E aí, com base nisso, eu traria aqui um novo dado. Esse novo dado, ele seria aplicado a essa fórmula e aí eu teria um resultado R. Não é assim que a gente fazia? Então, esse era o padrão, beleza? O KNN muda um pouco isso aqui. Então, vamos voltar aqui, No KNN, inicialmente o conjunto de dados é armazenado. O dados é rotulado por quê, pessoal? Porque é supervisionado.
Então os dados são rotulados. Eu já entro com o dado com a altura e o peso e já falo se está acima ou não. Eu entro com a altura e o peso e já falo se está acima ou não. É rotulado, né? Quando o novo registro deve ser classificado, ele é comparado a todos os registros do conjunto de treinamento para identificar os K vizinhos mais próximos. Então veja só, se eu venho aqui e coloco um novo dado, ó, eu quero prever esse dado aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai ser comparado com todo mundo aqui, ó. Com todo mundo, ele vai pegar a distância para todo mundo, ó. E aí, ó, todo mundo, pensa só na trabalheira. É trabalho demais esse trem aqui, ó. Então você vai lá e calcula a distância para todo mundo. E aí você vai ver, tá, qual é a distância mais próxima? As menores distâncias, ó, são os verdinhos. Então eu posso imaginar que esse ponto aqui é verde também, né? Vamos lá, vamos seguir no raciocínio. Então, veja que ele é diferente. Por quê? Ele não está criando um modelo, ele não está treinando um modelo aqui, ó, e me trazendo uma fórmula. Ele não traz uma fórmula, ele não traz um modelo matemático explícito. Ele vai fazer isso aqui, pessoal. Ele vai ter que fazer essa validação aqui com todo mundo. Não tem uma fórmula para isso, não. Ele vai pegar um dado e vai calcular. Se chegar um novo dado aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Vou calcular ele com todo mundo, a distância para todo mundo. Então não tem um modelo matemático que eu venho aqui e aplico esse novo registro. Não existe isso. Esse modelo matemático, uma função matemática explícita, que vai fazer com que eu consiga prever novos valores. Ele não faz isso. Ele pega um novo dado aqui, ó, e ele vai lá calculando essa distância. Tá? Então isso aqui é uma diferença do KNN para os demais. Então olha só. A classe do novo registro é determinada por inspeção das classes desses vizinhos mais próximos, de acordo com a métrica escolhida. Então nós vamos ver que tem várias métricas aqui, ó. Como que eu vou calcular essa distância? Como que eu calculo essa distância aqui, ó? Eu tenho algumas formas, tenho algumas métricas para fazer isso. Ó, um ponto importante a considerar, o KNN é considerado um algoritmo lazy, preguiçoso, né? Porque ele não constrói um modelo geral ou uma função explícita durante a fase de treinamento. Que é o que eu estou falando com vocês. Ele não vai passar por esses dados não vão passar por um treinamento e vai gerar uma função matemática. Ele não vai gerar, ó, uma função explícita durante a fase de treinamento. Em vez disso, ele memoriza todo o conjunto de dados de treinamento e realiza o processamento apenas no momento da previsão. Então, olha só, pessoal. Ele vai armazenar todos os dados. Tem milhares de dados aqui, ó. Ele vai armazenar tudo. Milhares de dados no meu modelo. E aí, quando chegar um novo ponto, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou calcular essa distância para todo mundo. Então, olha só. No momento de fazer a previsão, eu calculo essa distância. Se fosse o modelo treinado, o que eu fazia? No momento da previsão, ó, eu chegava com esse dado, aplicava nessa função matemática e tinha uma resposta. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é muito mais trabalhoso. Trabalhoso no sentido é muito mais dispendioso, né? Por quê? Porque é isso, ó, chegou um novo dado aqui, ó, ele vai ter que ir lá, agora ele vai fazer a previsão. Então ele vai calcular a distância com todo mundo. Deu para entender isso aqui, pessoal? A diferença? Que eu não tenho uma função matemática que eu vou lá e aplico o novo dado? Não tem isso. Ele vai simplesmente carregar todos os dados de treinamento aqui, ó, e vai lá e vai fazer essa verificação de distância. É isso que acontece. Então ele é tido como um algoritmo lazy, ele é preguiçoso. Então ele memoriza todos os conjuntos de dados de treinamento e realiza o processamento apenas no momento da previsão. Como ele depende fortemente da memória para armazenar todos os seus dados de treinamento, o que é isso depender da memória, pessoal? Os dados vão ficar armazenados na memória do servidor, do computador. Entende? Porque nesse caso aqui, ó, eu não preciso ficar armazenando os dados aqui, ó. Eu treinei o modelo, cheguei na função matemática, para mim só importa essa função. Quando eu chegar com um novo dado, eu aplico nessa função e tenho a resposta. Nesse caso aqui, ó, ele vai ter que armazenar isso aqui, ó, no computador, na memória. Por quê? Esses dados aqui, ó, são esses, né? São os dados plotados aqui, ó. Ele vai ter que armazenar, porque quando chegar um novo ponto, ele vai ter que fazer toda essa conta. Então, ele é chamado de aprendizagem, de um método de aprendizagem baseado em instância ou memória. O que seria a instância? Seria isso aqui, ó. Esses dados aqui é uma instância. Se eu trazer um novo dado aqui, ó, novos dados seriam outra instância de dados. Se eu trouxer outro, seria uma outra instância de dados. Então é isso, ele é baseado em memória ou instância. Então, se vocês virem a palavra instância, associem com o KNN, que tem uma correlação muito grande. Então, ok. Vamos avançar mais um pouquinho, tá? Por quê? Tem algo muito importante nesse algoritmo que é chamado de hiperparâmetro. Nós vamos chamar aqui de K. Depois eu explico o que é hiperparâmetro. Mas até então, eu quero que vocês pensem o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu fiquei de explicar alguma outra coisa. Que ele é não paramétrico. Tá. Deixa eu explicar o que é não paramétrico aqui, tá? Lembram lá quando a gente viu regressão linear? Não tinha isso aqui, ó?
Eu não falava com vocês, ó, que nós vamos ter y igual a mais bx. Isso aqui é uma fórmula da regressão linear simples, né? Vou colocar aqui, ó. Y igual a mais bx. E a gente tinha que saber qual é, o modelo ao treinar, ele ia me trazer o valor para a e o valor para b. Sendo que o novo dado cairia aqui ó, no lugar do x e eu aplicaria essa função matemática aqui para chegar na resposta. Então aqui tinha parâmetros. A era um parâmetro, B era um parâmetro. No KNN, pessoal, não tem parâmetro. Não tem isso. Lembra que eu até falei que nem gera uma função matemática? Porque não precisa de parâmetro. Eu não preciso disso. E vai fazer sentido quando eu estiver explicando. Então lembre que KNN é não paramétrico. O meu modelo não vai ser treinado para gerar um valor de parâmetro, um valor para A, um valor para B. Não. Ele é não paramétrico. Beleza? Então olha só. E aí tem um outro contexto muito importante que é o seguinte. Tá, chegou um novo dado que é esse triângulo amarelo aqui, ó. Eu quero saber se essa pessoa está com o peso adequado ou está acima do peso. Mas eu vou comparar ele com todo mundo? Ou eu vou comparar ele só com os mais próximos? Pensa comigo aqui, ó. Vamos supor que tivesse vários dados dessa forma. O nosso modelo trouxe esses dados aqui, ó. Todo vermelhinho aqui, ó. Esses aqui são todos acima do peso, tá? E aí faz sentido, eu pergunto para vocês. Faz sentido, ó. Ó, tudo aqui, ó. Faz sentido eu falar assim, ó. Vamos pegar esse triângulo amarelo aqui, ó, que é o novo dado, e comparar com todo mundo? Vocês acham que faz sentido isso aqui, ó? Por quê? Porque se eu comparar com todo mundo, perceba que ele vai ter muito mais, ó. A classe majoritária que é vermelho, é acima do peso. Então, ele pode pressupor que esse triângulo aqui está acima do peso. Por quê? Porque, olha só, ao comparar com todo mundo, a classe majoritária, a hora que eu ficar calculando a distância aqui, ó, a classe majoritária é vermelha. Então, eu posso imaginar que é acima do peso. Então, eu tenho que definir qual é esse círculo que eu vou comparar. Deixa eu apagar aqui, ó. Quantos são os vizinhos mais próximos que eu quero considerar? É 3, 5, 10, 20, 30? Isso é que é importante. Por quê? A depender da quantidade de vizinhos que eu quero comparar ao meu novo dado, isso vai definir se o meu modelo é bom ou não. Então, esse exemplo aqui, ó, K igual a 3, quer dizer o quê? Que a partir do momento que eu tenho um ponto amarelo aqui, que é o meu novo registro, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a distância com todo mundo, né? Vai calcular a distância aqui com todo mundo, ó. Calculou com todo mundo, que é o que eu falei com vocês. Olha só, não estou mudando nada da linha de raciocínio que eu já falei com vocês. Então, ele vai calcular a distância aqui com todo mundo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Calcular a distância com todo mundo. Com todos esses pontos. Até com esse aqui, ó. Até com esse aqui ele calcula a distância. Mas o que ele quer para ele? Ó? Se o K é igual a 3, quer dizer que ele quer pegar aqueles aqueles 3 pontos que tem a menor distância para ele. Então, quais são aqueles 3 pontos que tem a menor distância para ele? São esses pontos aqui, ó. Que está dentro dessa circunferênciazinha aqui, ó. Então, essa distância aqui para esse ponto, para esse ponto, são as menores distâncias. Então, quer dizer que o K igual a 3, ele vai olhar só para esses 3 pontos que tem a menor distância para esse novo dado, que é o nosso triângulo aqui amarelo. Então, veja, se eu olho para esses pontos, eles são todos verdes, eu vou falar com vocês que esse triângulo aqui, esse novo dado é o que, na verdade? Ele é verde. Então, quer dizer que essa pessoa aqui, ó, ela está com o peso adequado. Entendeu? Então, eu calculo a distância para todo mundo. Só que se o meu K é igual a 3, quer dizer que eu vou me basear com aqueles 3 dados que tem a menor distância para o meu novo dado. E aí sim eu vou ver, tá, são esses 3 aqui que tem a menor distância. Tá, beleza, mas eles têm o peso adequado ou estão acima do peso? Opa, todos estão com peso adequado. Então, o meu novo dado também tem peso adequado. Essa é a ideia. E aí, ó, posso pegar um outro ponto, né? Vamos supor que chegou aqui, ó. Agora o meu novo dado está aqui, ó. E eu vou pegar também o K igual a 3. Ele vai calcular a distância para todo mundo. Mas o que ele vai fazer agora? Ó, distância para todo mundo. Vai calcular a distância para todo mundo. Mas o que ele quer agora? Ele quer o K igual a 3. Então ele vai pegar aqueles pontos que teve. Vai pegar os 3 pontos que teve a menor distância para ele. Vão ser esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. E ele vai ver, ó. Tá, tem 3 pontos. Né? São os 3 que eu quero. K igual a 3. São os mais próximos de mim. Então, beleza. Com base nisso, eu tenho 2 que estão com peso adequado e 1 que está acima do peso. Então, esse novo dado aqui, que é o nosso triângulo amarelo, ele vai ser o quê? Ele vai ter o peso adequado ou vai estar acima do peso? Ele vai ter o peso adequado. Por quê? Porque tem 2 pontos com peso adequado e 1 acima do peso. Então, ele vai pegar aquele majoritário. Tem mais pontos mais pontos com peso adequado. Então, a gente vai definir que ele também tem o peso adequado. Então, vocês estão vendo como que o KNN ele é mais intuitivo? Então, olha só, ele está vendo os vizinhos mais próximos. Quem são os meus 3 vizinhos mais próximos? Ah, tem 2 com peso adequado e 1 acima do peso. Então, eu também vou ser peso adequado. E aí, esse K varia. Então, olha só. Aqui, ó, nós tínhamos o K igual a 3, mas agora eu mudei.
E lembra, pessoal, eu estou treinando meu modelo para eu ver qual é o melhor valor de K. É melhor considerar os meus 3 vizinhos mais próximos ou é melhor considerar 5 vizinhos mais próximos? Com base nisso, eu vou saber se o meu modelo está acertando mais na previsão ou está errando mais. Quando ele estiver acertando mais, aí eu falo, opa, então quer dizer que o meu K é igual a 5, o meu K é igual a 7, o meu K é igual a 10, porque quando eu cheguei a 10, eu vi que ela acerta mais, né? Então, olha só. Quando o meu K é igual a 5, o que ele vai fazer? Vai calcular a distância para todo mundo. Porém, ó, quais são os pontos mais próximos que têm a menor distância? São esses aqui, ó. Mas são 3? Não, agora são 5. Então, eu vou pegar os 5 que tem uma distância mais próxima. Veja que no 5 agora, ó, que é essa circunferência aqui externa, né? Tem 3 que são acima do peso e tem 2 que são com peso adequado. Então, esse novo dado meu ele vai ser o quê? Ele vai ser considerado como acima do peso. Ao prever, ele vai ser considerado como acima do peso. Entendido? Essa aqui é a ideia. Ah, mas eu quero agora K igual a 15. Então, eu vou fazer de uma forma aqui, ó, que ele vai fazer, ó, a contagem, ele vai pegar os 15 pontos mais próximos. Então, ó, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos supor que são esses aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Então, vai ser com base nesses 15 pontos aqui, ó, que eu vou dizer se ele é de uma classe ou de outra. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu fiz aqui no olho, né? Talvez nem é essa a distância, mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peso adequado. Se é 9 peso adequado, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu errado essa conta aqui, né? Eu peguei um a mais. Vamos pôr que aqui é 8, tá? Acho que eu contei um verdinho a mais. 8 de um e 7 do outro. Então, se eu tenho 8 que é verdinho e 7 que é vermelho, quer dizer que quando o meu K é igual a 15, o meu novo ponto ele vai ser peso adequado, vai ser verde. Deu para entender? Mas veja, quando o meu K é igual a 5, ele compara com esses aqui, ó. E aí o meu K, na verdade, quando o peso é igual a, quando o K é igual a 5, na verdade, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser acima do peso, porque tem mais pontos vermelhos. Então, tá vendo que a depender do K muda. E aí, o meu modelo tem que treinar para saber qual é o melhor valor de K. Com qual valor de K o meu modelo acerta mais, tem mais capacidade de prever da forma correta. Entendido? Então, essa é a ideia. E aí, ó, como funciona? Vamos resumir isso aqui, ó. Eu defino os parâmetros. Isso aqui numa prova discursiva, pessoal, seria a coisa mais linda do mundo. Como funciona o KNN? Eu vou definir o parâmetro. Então, é fundamental definir o valor de K, que é o número de vizinhos mais próximos a serem considerados para a predição. Então, o meu K vai ser 5, vai ser 3, vai ser 15, vai ser 20. A gente tem que testar. Então, eu defino um K e testo. Ah, esse K, meu modelo errou muito. Defino outro K, treino de novo meu modelo. Ah, defini outro K, faço de novo até achar o melhor K possível. Uma vez que eu defini os parâmetros, eu vou calcular a distância para o novo ponto a ser classificado. Então, calcula-se a distância entre ele e todos os pontos do conjunto de treinamento, né? Então, olha só, defini que o meu K é igual a 5. Agora está fácil passar por esse texto, por quê? Porque a gente já passou por isso aqui, né? Defini meu K igual a 5, agora eu pego a distância para todo mundo, né? Identifico os K vizinhos mais próximos, então veja, calculei a distância. Quais são os meus K vizinhos mais próximos? Ó, são 2 verdes e 3 vermelhos. E aí eu vou prever a minha saída. Então, olha, no caso de classificação, o novo ponto é classificado na classe que mais aparece, voto majoritário entre os K vizinhos. Qual foi o que mais apareceu? Como o meu K é igual a 5? Foi o vermelho. Então, quer dizer que esse novo dado é vermelho, é acima do peso. Agora, se fosse regressão, como seria? Se fosse regressão, pessoal, eu não vou detalhar muito regressão porque não cai muito, tá? Mas o valor predito para o novo ponto é a medida aritmética dos valores dos K vizinhos mais próximos. Então, o que ele ia fazer se fosse regressão? Ele ia pegar esses pontos aqui, ó. Ia pegar esses pontos aqui, ó. Ia fazer um cálculo da média aritmética entre eles. Ó, opa. O valor predito para o novo ponto é a média aritmética dos valores dos K vizinhos mais próximos. Então aqui, ó, vai pegar a média aritmética aqui, ó, da distância, né? E aí vai fazer a conta. Lembra que a regressão, a gente está falando de valor numérico. Então, você vai pegar a média aritmética desses pontos aqui, ó, da distância desses pontos, quer dizer que vai ter o resultado em um número. E como a gente está falando o quê? Para regressão, nesse caso, o resultado vai ser o número mesmo. Mas o nosso foco aqui, ó, é classificação. Então, eu trouxe a regressão aqui só para não passar batido, mas não tem sido cobrado. Então, pensa em classificação. Então, ótimo. Então, a regressão, só para deixar claro, vai pegar a média aritmética entre os pontos e aí vai chegar no valor x. Ah,
67, 86, não sei, não importa. O fato é que a regressão vai me trazer um número, mas a gente está preocupado com classificação, que me traz uma classe, uma categoria acima do peso ou com peso adequado. Tudo bem? Então, esse é o KNN, mas vamos ver mais algumas coisinhas. O que é o tal do K que eu estou falando com vocês? O K, pessoal, é um hiperparâmetro. E esse nome aqui, ó, é importante vocês saberem porque ele vai aparecer mais vezes. O que é o hiperparâmetro? É um tipo de parâmetro de sintonização, é um tuning. Ele é utilizado para controlar a complexidade do modelo e o balanço entre viés e variância. Vocês lembram que a gente viu viés, variância e tal? Mas o fato é que o K, vamos ler aqui, ó. Diferente dos parâmetros, o que é o parâmetro? É o que eu falei com vocês. O KNN é não paramétrico. Diferente dos parâmetros do modelo, que são aprendidos diretamente a partir dos dados de treinamento, como os coeficientes de uma regressão linear, os hiperparâmetros são definidos antes do processo de treinamento do algoritmo. Então, qual que é a diferença aqui? Ó? Deixa eu ver se está aqui. Ó. Vou pegar aqui, na verdade. Ó, lá na regressão linear, como que a gente tinha? Deixa eu pegar esse exemplo aqui mesmo, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Ó. Qual que é a diferença de um hiperparâmetro para um parâmetro? Na regressão linear, o que a gente via? A gente via que ele ia gerar aqui, ó, uma função que ia explicar os nossos dados, né? Então, olha só, pessoal. Durante o treinamento, ele ia achar o valor de A e o valor de B. Não era assim que a gente viu? E aí, X seria o quê? Eu ia entrar depois, eu quero saber a previsão com 4 cômodos. Então, eu vinha o 4 aqui, ó, no lugar do X, e aí ia fazer a conta com base nos parâmetros de A e de B. Veja que o parâmetro, ele é criado, o valor do parâmetro acontece durante o treinamento. Então, eu vou treinar esse modelo. Cheguei no parâmetro 2 e 3. Aí testei. Nossa, tá muito ruim. Então eu vou treinar mais ainda. Agora eu trouxe o parâmetro 0.5 e 1. Opa, ficou mais ajustado, mas eu quero treinar um pouco mais. Agora ficou 0.5 e 0.7. Opa, esses parâmetros estão legais. Então veja só, durante o treinamento eu vou definindo esses parâmetros. Isso é parâmetro. O hiperparâmetro, ele é definido previamente. Ele não é definido durante o treinamento, ele é definido previamente. Ele é um hiperparâmetro. Então olha só. Os hiperparâmetros são definidos antes do processo de treinamento. Então, por exemplo, no caso aqui do KNN, ó, antes de eu testar, eu falo que o meu K é igual a 5. Esse K não vai ser gerado durante o treinamento. Eu falo antes de treinar meu modelo. Eu quero meu K igual a 5. Qual a minha resposta? Ah, legal. Agora, com o meu K igual a 15, qual que é a minha resposta? Ah, legal. Com o meu K igual a 7, qual que é a minha resposta? Ah, legal. Então, veja, com base no K, eu vou ter diferentes resultados. Então, qual vai ser o meu K que vai me trazer melhores resultados? Vai ser um K igual a 5? Vai ser um K igual a 15? Vai ser um K igual a 20? Vai ser um K igual a 3? Não sei. Eu vou ter que definir vários valores para esse hiperparâmetro de K para eu saber qual que vai me trazer maior resultado. E aí, ó, essa questão do hiperparâmetro de K, ele também pode trazer para a gente o overfit ou o underfit. Então, tem que ter esse cuidado também, né? A gente viu isso. Então, se for um K muito pequeno, pode ocorrer overfit. Por que, pessoal? Um K muito pequeno pode ocorrer overfit. Vamos pensar aqui, né? Eu gosto de pensar em tudo. Ó, se o K é muito pequeno, vamos supor que chegou um dado aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que chegou um dado aqui, ó. Se o meu K é muito pequeno, vamos supor que o meu K é igual a 1. K é igual a 1. Olha só, o que ele vai pegar? Ele vai pegar esse vermelhinho aqui, ó. Mas veja só, tem um verde logo mais. Tá vendo que o fato de eu falar que ele é igual a 1, ele ficou muito restrito porque ele pegou só esse ponto aqui, ó. Se ele tivesse um pouquinho para cá, ó, ele teria pegado quem? Um pouquinho para cá ele teria pegado o ponto verde. Veja que tá muito fraco esse modelo. Ele é muito fraco, eu não consigo prever muito. Só um. K igual a 1, ele não me diz nada. Então ele está se adequando pouco aos dados. Né? Então o over... Opa. Peraí. Ah, não, pessoal, desculpa aqui o raciocínio. É diferente, ó. Peraí, vamos voltar aqui. Quando o meu K é muito pequeno, ele pode ocorrer overfit. Porque o overfit é aquele que se adequa muito ao dado. Ele decora, vocês lembram disso? Então, qual que é o problema aqui, ó? Opa. Ó, se o meu K ele é muito pequeno, é igual a 1, ele poderia vir aqui, ó, e pegar só esse ponto, ou seja, ele decorou esse ponto. Agora, se ele tá aqui, ó, ele vem aqui, ó, e pega esse verdinho. Tá vendo que ele tá muito próximo? Ele não tá generalizando bem? Ele tá... Aqui é meio complicado falar decorar, né, nesse contexto aqui. Mas é como se ele fosse muito...
ele pegasse muito detalhe. Ele não está generalizando. Às vezes, ó, vamos pegar esse triângulo amarelo aqui, ó. Se ele tiver um K igual a 1, ele vai pegar esse verde. Mas, pô, tem outro verde aqui do lado, tem um vermelho logo próximo também. Ele não está generalizando, ele está muito específico. Então, quando o K é muito pequeno, tem overfitting. Agora, quando o K é muito alto, tem underfitting. Por quê? Imagine o K dessa forma aqui, ó. Pegando tudo. Pessoal, eu não consigo prever nada. A depender. Ele tá pegando tudo, ele tá pegando um monte de coisa. A depender fica um modelo muito simplório. Olha só, se eu pego tudo, eu nem preciso ficar calculando muita coisa, ele tá pegando tudo. Precisa eu calcular a distância? De repente não. Porque, tem mais pontos vermelhos, então vai ser vermelho mesmo. Mas precisa calcular a distância? Não precisa, porque ele pega todo mundo. Então, tanto faz a distância, eu pego todo mundo de vermelho, que é a classe majoritária, por exemplo. Então, veja que quando o K é muito grande, pode acontecer o defit. Quando o K é pequeno, pode ocorrer overfit. Beleza? Isso aqui, ó, eu nunca vi K ainda não, tá? Essa relação do KNN com over e under. Pelo menos não nas questões que eu vi. Talvez já tenha caído, mas eu não vi todas as questões do mundo, né? Mas as questões que eu vi recentes, eu não vi nada fazendo essa correlação. Mas enfim, foi bom pra gente revisar também o over e o underfit. Mas aqui é muito importante vocês terem entendido o que é o K. Beleza? O hiperparâmetro, na verdade, não o K, o hiperparâmetro, né? E aí, uma coisa que eu falei muito com vocês é que a gente tem que calcular a distância, né, do novo dado para os dados já existentes. Como que a gente calcula essa distância? Tem várias formas. Eu posso usar, ó, distância euclidiana, distância de Manhattan, distância de Minkowski, de Remy. Tem várias formas. Geralmente, vai ser distância euclidiana. E eu já vi em prova cair justamente a distância euclidiana. Então vamos fazer um exemplo usando a distância euclidiana para calcular essa distância. Porque eu falei com vocês que tem uma distância, mas como que a gente calcula? Vamos usar a distância euclidiana para ver isso. Vamos lá? Então tá aqui um exemplo. Olha só. Não se assustem com a matemática não, tá? É só para eu exemplificar para vocês. A distância euclidiana é uma das métricas mais amplamente utilizadas nas ciências de dados para medir a similaridade ou distância entre dois pontos em um espaço multidimensional. Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou calcular a distância. O que eu falei com vocês? A gente tem aqui o nosso novo dado, que é esse triângulo. E aí eu vou ter que calcular esse triângulo, essa distância para todo mundo. Depois eu vou calcular para todo mundo, depois eu vou pegar aqueles casos, vamos supor que o K é igual a 5. Então eu vou pegar os casos em que eu tenha os 5 pontos que têm menor distância para esse novo ponto que eu estou querendo prever. Então eu vou ter que calcular a distância para todo mundo. Então vamos calcular a distância para um dos pontos, só para exemplificar para vocês. Deixa eu apagar aqui tudo. Então olha só, eu quero calcular a distância, o triângulo aqui, ó, é o meu dado que eu quero prever. Então esse triângulo, ó, o valor a ser previsto é esse triângulo. Ele tem uma altura de 164, ó, 164, tá aqui, ó, um pouco abaixo do 65, e ele tem o peso aqui, ó, de 68. 164, 68. Então, o meu valor a ser previsto, ele tem, vou colocar aqui, ó, x. Vou colocar aqui x é a altura, tá? Deixa eu colocar x é a altura. Não, x é o peso. Não tá aqui, ó, x é o peso, né? Já tá aqui, ó, x é o peso, y é a altura. E aí eu vou ver também que eu vou calcular essa distância do meu novo dado para esse aqui, ó, vermelhinho. Então, quais são os valores desse vermelhinho, ó? Ele tem 164 de altura, tá aqui, ó, ponto vermelho, né? Ele tem 163 de altura e ele tem o que de peso? Ó? Ele tem aqui, ó, 70 de peso, 70 de peso. O modelo que eu quero prever, ele tem 164 de altura e peso de 168. Então, beleza, eu entrei com esse dado. Essa pessoa tem 1,64, 68 quilos. Ela está acima do peso ou está com o peso adequado? Vou calcular a distância para todo mundo, mas a gente vai calcular, para exemplificar, a distância para esse ponto vermelhinho aqui, ó. Então, como que a gente faz, pessoal? A gente vai usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância euclidiana. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o meu x. Quem é o meu x? O x representa o peso. Então, eu vou pegar o peso, olha só. Eu vou pegar o pior que já que é uma questão nesse aspecto aqui, mas preocupa não. Na questão as contas são mais fáceis. Então eu vou pegar o meu peso, ó. O meu peso x2, olha só, o meu peso que é o meu ponto vermelho, 70, menos o meu peso, deixa eu tirar aqui, ó, menos o meu peso de quem eu quero prever. Então eu peguei 70, ó, menos 68. 70 menos 68, beleza? E aí, esse foi o peso. Mais y2 menos y1. Quem é y? É a altura. Então eu vou pegar y2, quem é y2? Vai ser o y2 vai ser o ponto vermelho, né?
Então, eu vou pegar 1,63 menos a altura do meu ponto que eu quero prever, que é 164. 1,64. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Esses valores aqui eu vou elevar ao quadrado. Vou elevar ao quadrado. Aqui, quando eu passo aqui para o PowerPoint, desformata tudo. De contar, eu faço tudo bonitinho. A hora que vem para o PowerPoint, muda a formatação. Mas aqui está elevado ao quadrado, tá? Eu vou corrigir no slide. Então, olha só, vamos seguir a fórmula aqui de cima, ó. Então, eu peguei o peso do valor vermelhinho menos o peso do que eu quero prever. Peguei a altura do vermelhinho menos a altura do que eu quero prever. Elevei isso ao quadrado. E aí, vai dar o quê? Ó, 70 menos 68 vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 aqui, mais 1,63 menos 1,64 vai dar 0,01, ó, 0,01 menos 0,01 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,0001. Então, eu peguei cada um ao quadrado e deu isso aqui, ó. O meu resultado vai ser, então, igual a 4,0001. Então, esse foi o meu resultado disso aqui, ó. E eu vou pegar esse valor agora e vou tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada disso aqui, ó, eu vou arredondar e vou dizer que aproximadamente é 2. Então, o que quer dizer aqui, ó? Quer dizer que a distância desse triângulo amarelo com esse vermelhinho aqui, ó, é 2. Aí depois eu vou calcular a distância para esse verdinho, para esse outro verdinho, para esse outro vermelhinho, para esse outro vermelhinho. E aí eu vou calcular a distância para todo mundo. Mas deu para entender minimamente essa fórmula aqui? Não é tão complicado, né, pessoal? Tira a barreira aí, ó. Tira a barreira da cabeça, do psicológico. Eu peguei o peso do ponto vermelho menos o peso do que eu quero prever. Elevei ao quadrado. Peguei a altura do ponto vermelho, que é um dado que eu já tenho, né, meu dado histórico, menos a altura do ponto que eu quero prever. Elevei ao quadrado. Somei. Depois eu tiro a raiz. E eu vou ter a distância. Essa é a fórmula da distância euclidiana. Tá joia? Então pronto. Ótimo. Descobrimos como então medir a distância entre os pontos. E aí, tem um ponto aqui que eu fiz questão de trazer e deixar errado, entre aspas, para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Veja só. O KNN, ele tem uma característica muito importante. Ele exige que a gente normalize os dados antes de fazer os cálculos da distância. Mas o que cargas d'água é normalização? É uma etapa crucial ao usar o modelo KNN por uma razão fundamental: garantir que todas as características ou atributos tenham a mesma contribuição na predição. Os dados devem estar normalizados antes de aplicar o algoritmo, pois as medidas de distância são muito sensíveis à escala. Se tiver dados com escala muito diferente, ao aplicar a fórmula da distância, terá dados muito discrepantes. Então, presta atenção, o que a gente está falando aqui? Olha o que aconteceu aqui, ó. A gente está comparando a altura e o peso da pessoa. Mas veja só, pessoal. Quando a gente estava falando da altura, olha só, quando eu peguei 70 menos 68 e elevei ao quadrado, eu cheguei no valor 4. Deixa eu pegar um outro cor aqui, ó, porque talvez está ficando bagunçado. Então, o valor 4. Quando eu peguei a altura, que é 1,63 menos 1,64, me deu como resposta, e eu elevei ao quadrado, me deu como resposta 0,0001. Vocês estão vendo que esse valor aqui ficou insignificante para o meu modelo? Quando eu calculei a altura, ficou tão pequenininho a diferença, 0,1 foi a diferença. A hora que eu levei ao 0,01, a hora que eu levei ao quadrado ficou 0,0001. Ficou tão insignificante esse modelo que basicamente é como se não precisasse calcular a altura, porque a escala aqui do peso foi muito maior. Olha só, o peso é 4. A altura deu 0,01. A hora que eu tiro a raiz aqui do 4, ó, pouco importa é 0,01. Porque o peso ficou tão pequenininho, tão irrelevante, que foi insignificante. Tanto que, olha só na minha resposta aqui, ó, eu peguei a raiz de 4,001, vai ser aproximadamente 2. Então, vocês estão vendo como que mudou a escala? Veja, por isso que é importante normalizar no KNN. Vamos supor que tivesse alguns dados aqui, ó, que a escala desse aqui fosse 1,9, mas aqui fosse, na verdade... Não, vamos pegar esse mesmo exemplo. Olha só, o máximo da altura de uma pessoa é 1,9, nesses dados que nós temos, né? 1,9. O máximo do peso que a gente tem aqui é 100. Então, enquanto um dos dados aqui, ó, ele não chega nem a 2, o outro chega a 100. Então, está muito discrepante. Suponha que talvez fosse um outro modelo que tivesse um dos dados aqui que fosse na casa do milhar.
e o outro fosse na casa do décimo. Então, uma das variáveis era entre 1 e 10, e a outra variável era entre 1.000 e 9.999. Então tá muito discrepante. Então, no KNN é importante que a gente normalize antes. O que é normalizar, então? Normalizar seria como se eu pegasse os dois casos aqui, ó, e normalizasse para uma faixa de valor. Vamos supor que a gente vai normalizar aqui, ó, para a escala de 0 a 1. Então quer dizer que, ao aplicar o processo de normalização, que não faz sentido eu trazer isso aqui para vocês, mas é um modelo matemático que ele vai pegar esses valores aqui de altura e vai converter para algo entre 0 e 1. Então quer dizer que 1.9 poderia corresponder, por exemplo, a 0.7, 1.85 poderia corresponder a 0.6, 1.80 poderia corresponder a 0.55. Então eles vão trazer, ó, esses dados de altura para uma escala entre 0 e 1. E a mesma coisa ia acontecer com o peso. Então o 50 aqui, ó, ele ia trazer para uma escala também entre 0 e 1. Então vamos supor que o 50 aqui fosse 0.2, o 60 fosse 0.25, o 70 fosse 0.30, o 80 fosse 0.7. Então vocês estão entendendo? Veja que, a partir do momento que eu normalizei, que eu peguei uma escala que estava ali no décimo, né? 1 a 2, e o outro que estava na centena, né? Não, um estava na unidade, né? Um estava na unidade, o outro estava no décimo, né? Um tava na escala de 0 a 1, o outro estava na escala de 0 a 100. Então, né? Tinha dezenas ali, o outro tinha só unidades, o outro tinha dezenas. Agora não, agora está tudo aqui, ó, entre 0 e 1. Poderia ser 0.9, por exemplo. Então, quando eu aplicasse essa fórmula aqui, ó, não ia ter problema algum, porque ia estar todo mundo na mesma escala. Não ia ter essa discrepância. Não ia ter um com 4 e outro com 0,0001. Ia estar todo mundo na mesma escala. Então, eles iam ter o mesmo peso, a mesma força nessas contas. Nem ia ser irrelevante como a altura acabou sendo aqui nessa conta. Então, beleza? Então, a ideia é que primeiro você normaliza, traz tudo para uma escala parecida, né, para a mesma escala, e depois você aplica a fórmula. Aqui eu apliquei a fórmula antes de normalizar, isso seria um erro. Ou seja, o meu modelo ia me trazer uma resposta, só que essa resposta não ia ser confiável. Ia trazer lá uma acurácia, nada a ver, uma acurácia ruim. Mas talvez se eu tivesse normalizado antes de aplicar, iria ter uma escala, iria ter uma acurácia muito boa. Beleza? Então, normalização é isso. Não é só no KNN, tá? Outros algoritmos também usam normalização. Eu trouxe aqui porque veio a calhar. Então, só aqui nós aprendemos coisas importantes. Normalização e hiperparâmetro, além do KNN em si. E aí, para a gente fechar, tá? Porque essa aula aqui, esse bloco já se estendeu demais. O KNN é sensível a novas informações. Isso aqui também é importante porque cada novo dado adicionado ao conjunto de treinamento pode alterar quem serão os vizinhos mais próximos de um ponto a ser classificado, mudando assim o resultado da previsão. Então, olha só. Pensa nesse caso aqui, ó. K igual a 5, eu tenho aqui, ó, que para o meu triângulo amarelo, eu vou classificar como ele é acima do peso, porque tem 3 pontos vermelhos e 2 verdes. Mas vamos supor que chegou uma nova informação. O meu KNN é sensível a nova informação. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele trouxe... Deixa eu ver aqui. É que não ficou nem tão legal esse exemplo, né? Mas vamos supor, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor que, na verdade, eu trouxe aqui, ó, um outro ponto verde. Vamos supor que esse ponto aqui é verde, ó. Esse ponto aqui ele não existia. Vocês estão vendo que existiam os dois vermelhinhos, ó. Existiam os vermelhinhos aqui, ó. Mas esse aqui, ó, não existia. Vamos supor, né? Então, veja, quando eu coloquei um novo dado, quando chegou novas informações, quer dizer que agora o meu triângulo passou a ser verde, porque ficou com 3 verdes e 2 vermelhos. Então, quando eu cheguei com um novo ponto verde aqui, ó, ele agora teve como 3 pontos verdes e 2 vermelhos. Então, o que antes era como peso acima do peso, agora passou a ser como peso adequado. Por quê? Porque chegou uma nova informação. Então, o KNN ele é sensível à nova informação. Se chegar novas informações que são muito próximas do ponto que eu quero prever, pode ser que vai afetar o resultado desse ponto que eu quero prever. Beleza? Então, essa é uma característica. E a outra característica que eu quero trazer é essa aqui, ó. O KNN é sensível a dados não relevantes. O que são dados não relevantes, pessoal? São ruídos, dados que não são muito importantes. Pois a classificação de novo registro é feita comparando com todos os registros do conjunto de treinamento para identificar os vizinhos mais próximos. Essa comparação é baseada em uma métrica de distância. Quando há características irrelevantes, todas as características contribuem para o cálculo da distância. A presença de muitos atributos, ou muitos que são irrelevantes, pode confundir e desviar o cálculo da similaridade entre as distâncias. Então, qual que é a ideia aqui?
Veja que esse modelo aqui, ó, vamos supor que esse modelo está ótimo. Só que começou a vir muito dado irrelevante para o meu modelo de treinamento aqui, né? Ah, ruídos, né? Dados que não têm relevância. Aí esses dados estão bem aqui, ó. O dado está bem aqui, ó. Veja que aquele era... Como está aqui, ó? Ele está como acima do peso, vermelhinho, né? 3 vermelhinhos para 2 verdes. E vamos supor que começou a aparecer uns ruídos. Aqui, ó. Apareceu um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. Esses ruídos aqui nem tem relevância, mas veja que, como apareceu isso aqui, ó, quer dizer que o meu triângulo agora está mais próximo desses aqui, ó. Ele nem está próximo dos vermelhos mais, ele ficou próximo dos verdinhos. Suponha que isso aqui é verde, tá? Eu coloquei roxo só para diferenciar, mas suponha que é verde. Então veja que ele passou de vermelho para verde, por quê? Apareceu dado irrelevante. Esse roxinho é tudo dado irrelevante. Só que ele é do tipo verde. É irrelevante, mas é verde. Então ele passou de acima do peso para peso adequado. Talvez ficou errado, talvez nosso modelo ficou ruim por conta disso, porque ficou muito ruído, cheio de ruído em tudo que é lugar. Ó. Dadinhos que não, nem eram importantes passaram a ter relevância. E aí, quando o meu modelo vai fazer a previsão, o que ele vai pegar? Ele vai pegar muito ruído, muito dado irrelevante e vai afetar no desempenho. Tá joia? Então, isso aqui é importante. Então, o KNN é sensível a dados não relevantes. Então, pessoal, ficou longo esse bloco, né? Mas a gente viu muita coisa. Aqui foi importante porque nós vimos não só KNN, vimos também hiperparâmetro, vimos também normalização. Isso é importante, tá? Então, KNN está aqui como mais um exemplo de classificação. Coloquei o asterisco aqui, ó, para vocês lembrarem que pode ser também usado para regressão, tá joia? Então, respirem fundo e até mais.